Meus amigos, que Jesus nos ampare para termos uma noite de estudos produtiva, com a ajuda dos amigos espirituais, que nos trazem sempre boas informações para ilustrar o nosso estudo. O cidadão terreno faz ideias, as mais estranhas, inusitadas mesmo, sobre a vida espiritual. Eu diria que uma grande maioria acha que a sepultura é o fim, morreu, acabou. Mesmo que a pessoa não diga isso assim abertamente, mas demonstra. Há uma outra ideia dominante de que o espírito, a alma humana é sepultada com o corpo e fica ali dormindo no cemitério até a ressurreição dos mortos. Então, segundo essa concepção, em um dado momento, aquele homem sepultado, aquele ser humano ali sepultado, ele vai sair da sepultura e sair andando por aí, né? Certamente assustando as pessoas, principalmente as crianças. Achamos uma concepção tão primitivista que nem valeria a pena pensarmos muito no assunto. O homem, como nós conhecemos, cabeça, tronco e membros, ele existe na Terra há cerca de 20 milhões de anos. Recentemente foi encontrado um fóssil cujos testes de carbono 14 deram uma idade de 7 milhões de anos. E era um ser humano. Agora, de 20 milhões de anos para trás, você não reconheceria o homem, embora fosse o espécime humano. Mas ele tinha ainda características muito mais para a animalidade do que para o reino nominal. Então, estamos esperando há 20 milhões de anos que os indivíduos surjam da sepultura. Então faz muito tempo, né? Estamos esperando, em 20 milhões de anos, é melhor esperar sentado. Né? Outra concepção, assim, muito em voga, é de que depois da morte, nós nos transformamos em lúgubres espectros, a excursionar pelos lugares sombrios, vagando pelos cemitérios, entre os túmulos, ou em casas abandonadas, também para assustar as crianças. Né? Foi Allan Kardec que, lançando mão das lunetas da mediunidade, que vasculhou o mundo espiritual para revelar a todos nós que o espírito não é mais do que a alma dos homens sem corpo material. Assim como o homem é um espírito vestido com um corpo de carne. Nada mais. Com as suas virtudes e seus defeitos. Muitas pessoas, e Allan Kardec desfez essa concepção, achavam que, por nos tornarmos espíritos, adquiriríamos a sabedoria, a perfeição, a suprema inteligência, coisa desse tipo. O homem ignorante, sem o corpo material, continua um homem ignorante. Então, os espíritos, através da coordenação de Allan Kardec, aqueles médiuns extraordinários da Sociedade Espírita de Paris, eles trouxeram um manancial enorme de informações, nos mostrando alguns aspectos interessantes para o nosso conhecimento. Vejam só, amigos. Às vezes
vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, é uma questão de cultura. E eu gostaria de colocar umas minhocas na nossa cabeça com essa história de cultura. Os meus ancestrais agiam assim. Quanto tempo faz que lá no passado ficaram os seus ancestrais? Séculos, milênios. Acontece o seguinte, que idade você tem? 30 anos? A maioria das pessoas aqui nem chegaram aos 30, não é isso? Quem tem 30 anos de idade, há 31 estava no mundo espiritual. Então, foi buscar cultura milênios passados? Com certeza, a cultura é uma coisa subjetiva, é da alma, do espírito. Então, as nossas concepções de 31 anos atrás, que é o nosso caso pessoal, pensamos, né? Fala muito alto. O nosso passado recente fala mais alto que o nosso passado remoto. Então, na verdade, o mundo espiritual, nos revelaram os espíritos, ele é muito maior, muito mais rico, muito mais dinâmico. A Terra é, na verdade, uma pobre imitação do mundo espiritual. Essa é a dura realidade. Hoje, o nosso tema, atendendo a pedidos e orientações, é sobre as cidades espirituais. Isso é uma pergunta que todo mundo faz. O que vai acontecer comigo quando eu deixar a Terra? Você vai ser aquela alma penada, aquele espectro lúgubre, como dissemos no começo, a vagar por entre os túmulos das sepulturas. Isso é, meu Deus do céu, é para lá, para trás de medieval. Daquela época que os historiadores chamam de obscurantismo, que é uma era muito distante, lá chegando no Império Romano. Então, amigos, nos revelam os espíritos que o mundo espiritual é um objetivo. A Terra é quase que uma quimera. A vida material quase que não existe em relação ao mundo espiritual. Nós somos seres eternos, indestrutíveis, imortais. Que felicidade! Então, aqueles amores, aqueles diletíssimos amigos que nos precederam na viagem do mundo espiritual, vamos reencontrá-los todos. Eu tive aqui em São Paulo um grande amigo. Foi um choque quando esse amigo deixou a terra. Que era um moço forte, saudável, um próspero comerciante. De repente teve uma pneumonia dupla, encontrou 2 pulmões fortemente prejudicados pelo fumo e não resistiu. E eu tive uma felicidade muito grande reencontrá-lo na pátria espiritual. Foi uma noite assim de grande felicidade. Eu peço desculpas estar falando das nossas alegrias pessoais, mas cada um dos amigos aqui vai, ao deixar a vida terrestre, reencontrar seus entes queridos, vão ser dias memoráveis de felicidade, de muitas lágrimas, de muitas alegrias. Abraçar aquelas pessoas que muito amamos, especialmente os nossos pais, que nos acompanham, que velam por nós, que ficam felizes quando estamos num conclave como esta noite. Nós ficamos felizes se estamos na Sala São Paulo, num coquetel, é isso? E assistindo uma sinfonia, que maravilha, né? E os nossos entes amados o recebem com uma certa restrição. Mas quando estamos aqui estudando Jesus, aprendendo com Cristo, este é um motivo de alegria para os nossos entes amados. Então, meus amigos, se nós na Terra vivemos em cidades, é porque alguns poucos anos atrás nós também vivíamos em cidades.
reproduzir aqui na Terra as suas construções. Há, todavia, para interferir no nosso tema, uma questãozinha para nós analisarmos. Nós aqui na Terra cultuamos um Deus que não tem ateus. Você sabe que Deus é esse? É o Deus dinheiro. Não tem ateus. Todo mundo é default, fiel do Deus dinheiro. Nós somos uma humanidade civilizada, mas economicamente civilizada. Então tudo gira em termos de economia e finanças. E é por isso que nós vemos uma terrível distribuição de renda dolorosíssima. Olhamos esse cinturão periférico da megalópolis paulistana, esses córregos que são esgotos a céu aberto, milhares de famílias residindo naqueles barracos infectos. Mas você vai em edifícios de alto luxo, famílias morando em triplexes de custo elevadíssimo, mansões no Morumbi. Então há um desequilíbrio formidável, porque nós vivemos para o dinheiro. Então a nossa sociedade não consegue se descartar de mazelas próprias de uma sociedade baseada na economia. Já nas cidades do mundo espiritual, não me refiro às instâncias superiores, mas aquelas cidades de condição espiritual mediana, ali não há interesses econômicos. Aqueles residentes daquelas cidades, daquelas colônias, eles chamam colônias espirituais, eles são muito mais preocupados de se quitarem com dívidas remotas ou recentes, se descartarem de culpas para caminharem espiritualmente para frente. E esse estado de espírito daquela sociedade cria um ambiente magnífico para a vida em sociedade. A doutrina espírita, meus amigos, ela não é estática, ela não é dogmática, ela é muito, ao contrário, dinâmica. Nós vimos quando, naquele março de 1869, quando Allan Kardec deixou a Terra vitimado pelo rompimento de um aneurisma, nós ficamos assim, puxa vida, acabou-se o espiritismo. Parecia, né? Como se a obra fosse de Allan Kardec. Allan Kardec ficou muito sensibilizado quando os espíritos o chamaram de missionário. Ele ficou chocado, feriu a sua humildade. Mas o espírito da verdade lhe disse: ser missionário é uma coisa, e ser vitorioso na missão é outra bem diferente. Aí ele baixou a bola, porque a obra do Cristo não é nossa. Então nós vimos, depois de Kardec, até Vitor Hugo veio trazer suas comunicações pelos médicos, como homem e depois como médico, pelos médicos. Leon Denis, Ernesto Bozano e tantos outros pensadores, como o Dr. César Lombroso, juiz notável de direito, que defendeu teses magníficas sobre a imortalidade da alma. Médiuns. O Cristo nos mandou verdadeira falange de médiuns dos mais legítimos, como Eusápia Palatino, como Holmes, como Leslie Flint, tão desconhecido dos espíritas brasileiros, que escreveu uma autobiografia em busca da vida após a morte. Leslie Flint foi assim, de uma mediunidade extraordinária. Ele era um médium de voz direta. Eu assisti nas nossas reuniões experimentais os fenômenos de voz direta, que são dos mais extraordinários. Então, aqui ao seu lado, à sua esquerda, aparecia uma voz que ninguém via.
respondia às questões propostas pelos auditores. Então, é um livro assim que você, quando terminar de ler a última página, você volta para a primeira automaticamente. Que livro gostoso é ler Larry Flint. Amália Domingos Soler para nós brasileiros, os seus livros notáveis. E no Brasil, nós tivemos assim uma verdadeira festa de mediunidades as mais legítimas. Eu lembraria Ana Prado, em Belém do Pará, o livro dos mortos, Trabalho dos Mortos, perdão, em que ela revela fatos assim formidáveis, que não daria tempo para nós discussionarmos sobre ele. Valdemar Golfin, Mirabelle, Peixotinho, foram médios de efeitos físicos, de materializações extraordinárias. Então, o que o Brasil é mais rico são os médios psicógrafos. Nós lembraríamos a professora Zilda Gama, que atravessou uma luta terrível. Olha, criar 5 irmãos sendo professora. A professora no Brasil, ela só tem uma grande vantagem. Quando ela casa é por amor, com o que ela ganha. É isso. Ela casa por amor. Então, Zilda Gama criou 5 irmãs. A mais velha casou, teve 5 filhos, faleceu o marido, faleceu ela ficou com 5 sobrinhos e mais 5 irmãs. Então foi uma luta terrível, mas Vitor Hugo escreveu romances notáveis pela pena da professora Zilda Gama. A nossa dileitíssima e inesquecível Ivone do Amaral Pereira. Como é gostoso ler a literatura de Ivone Pereira. Divaldo Franco, 250 livros publicados, 50 anos de trabalho espírita na Europa. E, finalmente, para falar dos grandes médios, Francisco Cândido Xavier. Aquele menino com o 4º ano do grupo escolar da prefeitura da sua cidadezinha, que naquela época era uma vila, escrever 500 livros notáveis, temas variadíssimos, cultura invejável dos espíritos, porque eu conheci o Chico pessoalmente. Tem uma dedicatória do Chico que eu não mostro a ninguém, guardada no guarda-roupa, com muita saudade daquele diletíssimo amigo, que põe a mão sobre os olhos enquanto a sua mão direita escrevia celeremente os temas mais fantásticos e buscar fatos históricos lá nos confins do mundo, da história, para nos encantar. Então, todos esses médios nos trouxeram informações pujantes, soberbas, completas sobre o mundo espiritual. Agora, não tem essa cultura quem rejeita, em prejuízo de si próprio, a cultura espírita aí à nossa disposição. No mundo espiritual, só para o nosso estudo da noite, eu dividiria as cidades espirituais em 3 blocos. Primeiro, aquelas chamadas zonas inferiores, que ficam muito próximas da Terra, e que os espíritos chamam de umbral. Ali existem arremedos de cidades. Não são uma metrópole, mas tem um casario assim, que lembra aqueles barracos da beira dos córregos que nos reportamos há pouco. Ali vivem espíritos que se caracterizam pelo sofrimento e pela rebeldia. Falaríamos de uma instância espiritualmente mais avançada que André Luiz relata, o Nosso Lar, mas são milhares e milhares de colônias. Os espíritas conhecem o Nosso Lar. Através da pena de Abel Gláser,
conhece-se Alvorada Nova. Mas são regiões espirituais, se os amigos nos permitem o abuso do vernáculo, da classe média do mundo espiritual. Ali vivem espíritos quase felizes, que se dedicam a resgatar seus erros passados e ajudarem todos aqueles que com eles se sintonizam. São esses companheiros espirituais que vêm colaborar aqui com a casa. Não são mais aqueles sofredores umbralinos e nem são as esferas espirituais superiores. Aqui presentes, mas que escapam à nossa visão pela dinâmica dos seus corpos espirituais. Eles estão em frequências muito altas para a nossa observação. Mas sentimos a sua presença, o seu controle, o seu amor amigo a nos estimular nesses estudos. Nessas colônias de mediana evolução, elas são dirigidas por um grupo de sábios espirituais. E o mais sábio é chamado de governador. E cada um daqueles sábios dirige um grande departamento, grande mesmo, de milhares, milhares, milhares de colaboradores. E como esses trabalhos especializados se materializam nessas colônias, de certa forma, dividem a colônia em determinados espaços, sob a jurisdição de um espírito dirigente de elevada hierarquia. Então você tem nessas colônias, você tem toda uma área educacional, é por assim dizer, uma cidade universitária imensa, onde os espíritos, aqueles que não tiveram oportunidade de títulos culturais nobres na Terra, por uma questão às vezes socioeconômica, nessas universidades podem se galardar em determinadas culturas. Há uma área imensa de natureza hospitalar, das quais são egressos. Nós temos aqui uma turma de primeira nicho da Escola Paulista de Medicina do mundo espiritual. Alguns companheiros de renome, mas que mal barataram os valores e fizeram da medicina puramente um comércio especulativo e vêm reaprender a amar aqui sobre as paredes desta instituição. Existem aqueles socorristas que trabalham nos vales de sofrimento e vai por aí afora. Se está no trabalho dos espíritos nessas colônias, seria um estudo longo, demorado, e não temos esse tempo. Mas pasmem com uma coisa. Nessas colônias existe uma zona residencial. Transporte público. Por quê? Nem todos ali possuem a possibilidade da volição, em número menor. Então seria um exibicionismo, você que já domina a volição, andar voando na colônia. Então, não há placa lá, assim, proibido voar. Para não humilhar aqueles que ainda não dominaram o deslocamento aéreo. Então eles andam, transporte coletivo, ele anda mais ou menos 8 metros a 10 metros de altura, chega no ponto, ele desce, as pessoas entram e saem, ele sobe e continua a viagem. Não vamos entrar em detalhes, porque sairia do nosso uso. Como é que se consegue uma casa nessas colônias? Meus amigos, pelo amor de Deus, nós espíritas, vamos aposentar a varinha de condão. O mundo espiritual não cabe varinha de condão. São estruturas copiadas pela Terra. E tudo que aqui nós temos, lá existe, só que muito melhor. Espaços imensos. Aquelas casas que são, por sinal, muito bonitas,
você consegue, com 5.000 horas de trabalho, a coletividade. É o preço a pagar. Claro que quando você chega no mundo espiritual, você é recebido, todos nós, meus amigos. Se não quisermos, não seremos recebidos. Nós seremos recebidos pelos nossos entes amadíssimos. E uns que não conhecemos como homens, mas que conhecemos como espíritos, que nos recebem, nos encaminham inicialmente para aquela região hospitalar, para um tratamento, uma recuperação. Depois somos agasalhados em uma dessas residências. E depois, você vai trabalhar 8 horas por dia, quando completar 5.000 horas, você faz jus a uma residência. E assim é a vida familiar. Agora, o que nós notamos? Não vimos nessas casas crianças. Interessante esse estudo. Existe, nesta mesma colônia, um imenso parque, com muitos prédios, onde são abrigadas as crianças. Quem trabalha ali? As mulheres que faliram na missão da maternidade. Sem entrar em detalhes, anofilia ética, nem suscetibilidades. E aquelas irmãzinhas nossas estão treinando, se preparando para um novo mergulho na carne, para não errar mais. E aquelas crianças ficam crianças? Vejam, amigos, é interessante você conversar com um menino de 5 anos, mas que é um sábio. Pelo poder da mente, ele conserva aquela idade por alguma conveniência espiritual. Mas, normalmente, essas são as exceções, elas rapidamente vão ganhando, assim, adolescência, como vocês aqui presentes, né? Até parar, mais ou menos, naquilo que nós chamamos de flor da idade, né? Que faz bem pouco tempo nós estivemos com isso. E aí sim eles vão seguir o seu caminho como espíritos. Falar sobre essas colônias, falaríamos à noite. Em 60 anos de mediunidade, e esses desdobramentos para nós são mais ou menos frequentes, uma vez em 60 anos, tivemos a glória de uma viagem de estudo a uma colônia de hierarquia superior. Meus amigos, faltam palavras e imagens para explicar a vida numa colônia elevada. Tudo ali, do ponto de vista humano, visual, é de encantamento. O seu peito parece que vai explodir de felicidade com tanta beleza. Aqueles carvalhos seculares, aqueles tufos de vegetação. Nós sabemos que os vegetais têm vida, mas só ali você sente mais a vida. Eu vi uma flor de uma beleza, ela não parecia uma flor, parecia uma joia. Pareciam as suas pétalas talhadas de turmalinas brilhantes. E eu falei, puxa, meu irmão, que flor linda! Ela se moveu na haste e expediu alguma coisa que eu senti, um bem-estar enorme. Eu não pude entender. Os córregos pareciam cristais liquefeitos, as paisagens, as casas muito distantes, em parques ricos de vegetação, pássaros belíssimos, plumagens encantadoras. E fomos visitar um espírito que nos acolheu, cujo nome temos o cuidado de manter em sigilo discretamente. Mas é uma das entidades muito cultuada pelos espíritas do Brasil. Nos recebeu com muito carinho e estimulou a continuar no trabalho mediúnico. Não tenho como descrever mais essa região, embora uma única visita, difícil você ir embora. Habitar aquela região
É simples. É só evangelizarmos o nosso coração e ela vai nos receber de braços abertos. Então, meus amigos, falamos de 3 regiões do mundo espiritual. Existem regiões acima, a nossa mente não consegue conceber. São expressões de vida que o nosso espírito não tem como entender ainda, mas são sábios que velam por nós, que trabalham pelo nosso progresso, pela nossa felicidade. Como existem regiões espirituais bem abaixo dos chamados umbrais, também muito difíceis de serem abordados e comentados, são chamados abismos. Meus amigos, o que haveremos de esperar para um irmão nosso que põe uma capa cheia de bombas e vai ao mercado e explode aquilo e mata dezenas de pessoas? Oh, meu Deus! Oh, insanidade do espírito humano! Então, tudo isso, meus amigos, Deus prevê e provê, e nenhum dos seus filhos está entregue ao léu da sorte. É muito comum as pessoas perguntarem assim, aliás, essa pergunta é quase que generalizada. Quando eu deixar a terra, onde é que eu vou? Essa pergunta traz veladamente um temor daquelas regiões de sofrimento do mundo espiritual. Todo mundo teme ser transferido da terra para as regiões umbralinas de sofrimento, e às vezes sofrimentos muito intensos, como aqueles vales dos suicidas. Meus amigos, não há palavra para definir. O nosso vocabulário é modesto para comentar essas regiões de sofrimento. E todos nós tememos ser transferidos para essas regiões. Meu amigo, não tema. Não tema mesmo. É uma determinação do Criador. Todos os seus filhos são amparados indistintamente. Não existem exceções. Todos nós estamos sob a guarida de seres sábios e santos. Aqueles espíritos que vivem naquelas regiões de sofrimento, aquelas regiões são a construção deles próprios, através do mau proceder e principalmente da rebeldia. São os revoltados, os revoltosos, que não aceitam a misericórdia divina. São espíritos impenitentes. Fazer o quê? O Criador respeita a vontade de seus filhos. Então, meus amigos, todos nós, sem exceção, vivemos sobre o carinho de amigos diletíssimos. Ao deixarmos a terra, nós seremos encaminhados segundo as nossas necessidades. Há um lugar nos esperando no mundo espiritual, nessas colônias espirituais. Agora, os rebeldes, os revoltados, os impenitentes, aqueles que amam o ódio, que amam o mal, que desejam o mal, é diferente de nós, todos nós aqui presentes, que erramos por acidente. Nós não temos a intenção do mal, mas às vezes por incompetência fazemos o mal. Emitimos uma palavra desaconselhável, damos aos nossos passos um caminho desaconselhável, mais por incompetência do que por maldade, que é diferente dessas falanges imensas que nos cercam. Meus amigos, a vida espiritual é muito séria, seríssima. Há um conceito que os espíritos
espíritos sempre batem na tecla. No mundo espiritual só existem duas situações. Quem não se controla é controlado. Os espíritos amigos nos amparam para darmos uma boa direção à nossa vida, aos nossos passos, especialmente a nossa palavra, o nosso verbo, as nossas mãos, as nossas escolhas. Mas se nós esquecemos do Evangelho, se esquecemos dos ensinamentos superiores, da figura do Cristo, eu vejo pessoas que preferem Jesus preso numa cruz, bem preso, porque ele não sai dali. O Jesus crucificado, que coisa triste. É uma cultura terrestre. Jesus crucificado. Por quê? Jesus é uma alma cósmica que escapa ao nosso entendimento, que controla a vida terrestre, a vida planetária, tanto a sua parte física, a sua parte espiritual, por amor a nós. Às vezes nós ouvimos falar em paixão de Jesus, a paixão do Cristo. Vocês sabem o que é a paixão do Cristo? Somos nós. Nós somos a paixão de Jesus. Nós somos os seus amores. Ele só quer a nossa felicidade. Essa alma cósmica trabalha pela nossa redenção. E faz 20 séculos que os seus apelos chegam aos nossos ouvidos moucos. E nós erigimos catedrais forradas em mármore de Carrara, banhadas a ouro, para homenagear um Cristo que o único templo que ele deseja são os nossos corações. Então, meus amigos, retribuamos a Jesus o amor que ele nos tem. Ele nos conhece, cada um de nós, pessoalmente, sabe o nosso nome, sabe a vibração máter que o nosso espírito possui. Então, nós não estamos esquecidos, não estamos perdidos, não iremos para regiões de sofrimento, salvo se o desejarmos. E no momento que nos arrependermos, dizendo, Senhor, livra-me de todo o mal, uma mão amiga vai nos levar para as regiões de felicidade. Que Jesus, nessa noite, permaneça a nos abençoar e que façamos por merecer essas